não olhar para trás, esquecer o passado, deixar tudo que passou e não lembrar. Isso é o que se ouve. Olá, essências. Tudo bem? Isso é o que se ouve. Comumente, as pessoas dizem, esquece o passado. Não olha para todo o sofrimento que passou. Eu não concordo, porque o passado somos nós. Eu não posso negar o que eu passei, eu não posso negar o que eu sofri, o que eu aprendi com esse sofrimento, eu não posso negar a minha experiência. Eu sou tudo isso, eu sou hoje o resultado de tudo isso. Claro que é interessante que eu não olhe para trás buscando aquela dor e aquele sofrimento. Claro que é por aí o caminho. Porque se eu continuar cultivando aquela dor e aquele sofrimento, eu não vou sair do lugar, certo? Mas quando eu olho para trás e aprendo com isso tudo que eu passei, aprendo de mim, né? Aprendo de mim porque para saber quem eu sou. Isso é muito importante, isso é ouro no nosso caminho, porque toda experiência negativa, toda dor, todo sofrimento, toda aprendizagem, o resultado disso tudo sou eu hoje. E o quão isso é importante para nós, porque eu preciso saber quem eu fui para mim, no meio de uma experiência negativa, aonde a amargura tomou conta, aonde a dor e o sofrimento tomou conta da minha vida, quem eu fui para mim. Eu fui aquela amiga, aquela parceira, eu me acolhi, ou eu apontei os dedos para mim e naquela hora eu disse, eu sou a culpada, a culpa foi minha. E o que eu fiz comigo? Certo? Então eu preciso entender se eu fiz isso ou se naquele momento eu disse, bom, eu tenho a responsabilidade de corrigir essa situação, porque fui eu a responsável, fui eu que gerei essa atitude, então eu preciso corrigir, certo? Então eu tomo a atitude, eu corrijo o que posso, corrijo em mim a causa de tudo, certo? É esse o caminho. Agora, assim eu tô sendo amiga, assim eu tô sendo uma parceira minha, e no meio de todo o tiroteio, eu me banquei, eu, sem orgulhos, sem ego, eu me banquei e ainda me sustentei na caminhada. Me levantei a minha cabeça e segui. É belíssimo o que se sente, é belíssimo aquilo que se pensa, é belíssima a atitude que se tem conosco, porque no momento em que eu faço isso comigo, quando alguém se acerca de mim e precisa de mim, eu vou saber o que fazer, porque eu já passei por isso. Eu me apoiei em mim, eu não me joguei, eu não me atirei no chão e fiquei esperando que alguém me levantasse. Eu assumi a responsabilidade por mim, me levantei, me ergui e corrigi a rota, corrigi a história, a minha história. Isso é louvável para cada um de nós, porque a vida ela é feita de responsabilidades. E nós lidamos com circunstâncias difíceis na nossa caminhada de aprendizagem, circunstâncias difíceis criadas por nós.
e criadas pelos outros também. Porque nós não lidamos só com as circunstâncias que nós criamos, mas lidamos com as circunstâncias que os outros criam para nós, né? Porque lidamos com pessoas, interagimos, é família, amigos, colegas de trabalho, enfim, temos vários tipos de relacionamentos e essas conexões que nós temos criam também circunstâncias para a nossa vida. E a gente tem como dizer, não, para lá, até tem, né? Alguns casos a gente até tem como resolver, ó, não me envolve porque eu não tenho nada a ver com isso. Mas outras não. De família a gente não tem, de amigos a gente não tem, e a gente vai lidando conforme pode com todas essas circunstâncias, certo? Agora eu não posso me abandonar. E eu preciso olhar para trás para ver essas minhas atitudes em todos os momentos de dificuldade, o que eu fiz para mim, para me erguer, para me manter, para me sustentar, para buscar resgatar algo de mim lá do fundo, algo bom que tenha em mim, para que eu continuasse me sustentando na caminhada e não parasse no meio do caminho e sentasse à beira da estrada em desespero. E é importante que eu olhe para trás, sim. E no momento em que eu olho e vejo todas as minhas atitudes, que eu procurei ser o mais correta possível, que para me apoiar, para me amparar no meio daquela situação que eu passei, no momento em que eu vejo isso, eu consigo enxergar as minhas qualidades. E óbvio, sem ego. Eu preciso entender o ser humano que está por trás de todas essas atitudes. Esse ser humano que hoje está aqui, fazendo um meia-culpa, fazendo uma leitura das suas atitudes. Este ser humano vem de lá de trás, com erros, com acertos, com defeitos, mas firme procurando a sua dignidade sempre. Este ser humano não levanta o dedo para apontar os defeitos dos outros, porque este ser humano que aponta os defeitos do outro é um ser humano amargo, é um ser humano que faltou para ele mesmo quando ele mais precisou, ele não se apoiou. Este ser humano amargo, ele só encontra no outro defeitos, coisas ruins, porque ele sofre da inveja, ele sofre de falta de si mesmo, ele sofre de ausência do ser humano que ele é, ou deveria ser, pelo menos. Ele sofre disso. Então, ele prefere apontar os dedos para os outros, buscar defeitos, buscar falhas nos outros, do que buscar os seus acertos. E quando, em algum momento, ele resolve buscar os seus acertos, ele busca com o ego, uma coisa tão efêmera, que serve só para cá, para agora, para algum momento ou outro. Porque se ele vai para um relacionamento e leva o seu ego na frente, o relacionamento dele é falho, certo? Porque quando, como diz Jung, quando estiveres diante de um ser humano, seja apenas outro ser humano e não um ego, né? Então, essa pessoa que valorizou as suas experiências, que fez a leitura de quem foi e que se apoiou e que se deu força, essa pessoa não se anima a apontar o dedo para os outros, porque ela sabe que
todos nós erramos. Todos nós temos falhas, que não existe ninguém perfeito, certo? Então essa pessoa é digna de respeito. Essa pessoa é digna de respeito e não pode aceitar nada menos do que isso, da parte de ninguém, ou seja familiar, ou seja amigo, ou seja quem for. Não pode aceitar nada menos que respeito, consideração e até admiração. Nada menos do que isso. Porque não se fala de ego, porque se fala de essência, porque não se fala de personalidade, mas se fala do ser. Um ser imortal, um ser forte, digno, que enxerga no outro um ser humano. Reflexões apenas. Essências, a gente volta a se falar num outro momento, num outro dia. Até.